notícia de agora há pouco, tá? Aqui no site, no canal UOL. Vamos nessa. Mostrar para quem nos acompanha exatamente esse dado que você está falando. Olha aqui, gente, vamos olhar. Marçal ultrapassa Nunes e lidera com folga entre eleitores de Bolsonaro e Tarcísio em São Paulo. Pablo Marçal ultrapassou o prefeito Ricardo Nunes entre os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro e do governador Tarcísio de Freitas. Mostra o Datafolha. Marçal agora lidera com folga as intenções de voto entre os eleitores de Bolsonaro com 44%, diante de 30% de Nunes. No levantamento anterior, no início de agosto, ele tinha 29% e o prefeito 38%. Entre os que se declaram como bolsonaristas, Marçal subiu de 25% para 46%. E Nunes variou de 37% para 26%. Entre os eleitores de Tarcísio, o empresário agora reúne 41% das intenções de voto, em comparação a 28% do prefeito. No início do A imagem está cortando a legenda, então deixa aberto lá, sem eu aparecendo, por favor. das intenções de voto, em comparação a 28% do prefeito. No início do mês, Marçal tinha 25% entre o grupo, enquanto Nunes somava 42%. É impressionante, Toledo. O Marçal convenceu os bolsonaristas que ele é o candidato de Jair Bolsonaro, ou pelo menos que ele é o candidato que melhor espelha os ideais de Jair Bolsonaro. Então, como eu estava dizendo, Raquel, a gente vê através não só dos dados das pesquisas, mas também fazendo o monitoramento das redes sociais, dos grupos de WhatsApp, do Reddit, de todos os fóruns onde se discute política, que o discurso do Marçal de antipolítica, antissistema, aquelas palhaçadas todas que ele faz, com perdão dos palhaços, durante os debates, ofendendo os adversários, né? É muito enviesado, né? Por que o camarada não dá a opinião dele, a análise dele, sem falar, fazendo aquelas palhaçadas, com perdão aos palhaços? Cara, a notícia é: Datafolha, Boulos tem 23%, Marçal 21% e Nunes 19%. Repercuta isso, né? Sem viés, cara. Aí eles ficam em dúvida, né? Porque quer atacar o Bolsonaro, quer atacar o Marçal também. É uma confusão, mas vamos lá. Feita a observação, continua. Provocando, etc., tem um apelo grande nesse eleitorado. Ele cresceu muito rápido dentro desse eleitor específico, que é um eleitor religioso, ele vai melhor entre os eleitores evangélicos, vai melhor em quem vota no Bolsonaro, mas isso vai ter um teto, especialmente porque a reação oficial do bolsonarismo começou com mais intensidade ontem e hoje se aprofundou muito, né? O Eduardo Bolsonaro, filho 03 do presidente, já gravou hoje um vídeo chamando o Marçal de arregão, porque ele não foi dar uma entrevista que tinha prometido dar a um youtuber bolsonarista, o Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente João Batista Figueiredo, já bateu boca com os dois e, além de tudo, teve um tweet do próprio Bolsonaro ironizando o Marçal. E o Marçal, ele falando que ele recorreu ao pai, né, para reclamar da atitude do filho e falou nós, usou esse pronome, e o Bolsonaro só respondeu assim, nós, ponto de interrogação. E aí o Marçal veio cobrando o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, por R$100 mil que ele disse ter investido na campanha do Bolsonaro em 2022. Tá bonito de ver, porque é a primeira vez que a gente vê alguém colocar uma cunha tão forte, tão grande, dentro do eleitorado bolsonarista. E eu acho, sinceramente, o seguinte, se ele não se eleger prefeito, e ele corre riscos, e hoje eu diria que o risco maior dele é a justiça eleitoral, ele vai sair para 2026 forte, porque... Olha só, tu vê no sorriso do cara, né? Olha, mano, volta lá. O sorriso dele... É o seguinte, se ele não se eleger prefeito e... Ele tá com um sorriso no rosto porque tá tendo racha com o Bolsonaro e o Marçal, irmão. Mas é isso. Tudo bem, tirando aquele comentário lá totalmente enviesado, o que eles noticiaram pra gente, cara? Que o Marçal dispara e ele tá com empate técnico com o Boulos, cara. Lembrando que no início dos debates, o Boulos tinha algo em torno de 33%. Lá atrás, falava-se que o Boulos tinha 37%. Tá? Então, o Boulos que já apareceu em pesquisa com 37% está com 23%. O Marçal que apareceu com 10% está com 21%. O Marçal está tirando voto do Nunes no público bolsonarista, no eleitor do Bolsonaro, né? E também está tirando foto do Boulos, porque ele está atacando o Boulos. Aquela história que ele chama o Boulos de aspirador de pó, ele fala que o Boulos, diretamente, que o Boulos é usuário de cocaína, né? Cheirador.
E o Boulos até agora não se defendeu. O Nunes fez um toxicológico e falou, ó, tá aqui, ó, o meu toxicológico. Porque antes o Marçal brefou dizendo que tinham 2 candidatos. O Nunes correu lá e fez o toxicológico. Por que o Boulos não fez? Né? Então, os ataques, aquela falta de temperância do Boulos, né? Falta de controle do Boulos, quando o Marçal apresenta a carteira de trabalho para ele, deve também ter tirado o voto do Boulos, a ponto do Lula orientar o Boulos a não entrar na onda do Marçal e, fruto disso, na semana seguinte o Boulos não compareceu no debate. Então, o Boulos está derretendo, e o Nunes também, e o Marçal crescendo igual massa de bolo, irmão. Estão batendo no Marçal, o Marçal está crescendo, tá? Porque isso, já falamos pra caramba aqui, a minha leitura, né, o que eu entendo disso. O Bolsonaro deixou um vácuo, deu a entender que apoiava o Boulos, o Marçal veladamente, e não se sente confortável em apoiando o Nunes, né? E o público idealista de direita quer ter uma representação. E não é porque o Bolsonaro está dizendo que tem que votar no Nunes que essas pessoas vão votar, né? E tem muita gente dizendo, eu não sou gado, eu vou votar no Marçal, porque o Marçal é mais combativo, o Marçal vai para dentro do Boulos, ele mostra vigor, e o Nunes não, né? E fora isso, o Marçal, ele se destaca, né? Por uma postura dele, né? E fora o ataque que ele faz aos outros, né? Então, ele está se referindo ao vídeo do Paulo Figueiredo, que eu já te falei, e também as situações envolvendo a treta entre Eduardo Bolsonaro com o Pablo Marçal. Cara, dito isso, o Marçal, daqui para frente, vai enfrentar não só o Boulos, mas o clã bolsonarista, o clã do Bolsonaro. Porque ou o Bolsonaro ataca o Marçal e transforma o Marçal num traidor, num mentiroso, aproveitador, ou o Marçal continua crescendo a ponto de ameaçar, inclusive numa campanha nacional, a candidatura do próprio Bolsonaro, né? Eu acho que é para tanto? Acho que não. Mas em 2 meses, olha quanta coisa mudou, né? Olha quanta coisa mudou. Será que se o Bolsonaro não fica inelegível, se o Bolsonaro não fica elegível, né? Continuando inelegível, quem você preferia como candidato a presidente? Zema, Caiado, Ratinho Júnior ou Marçal? Com esse desempenho do Marçal em São Paulo. Quem você quer ver num debate contra o Lula? Esses que eu citei ou o Marçal? O eleitor do Bolsonaro quer ver quem num debate para presidente? O Marçal? Ou, sei lá, quem que o Bolsonaro possa indicar? Michele Bolsonaro. Então, o vigor e a sagacidade do Marçal tem se destacado. Globo, o que você acha disso? Você acha que o Marçal chega lá? Falta muita coisa. Você acha que o Marçal é 100%? Que o Marçal é íntegro? Que o Marçal representa a direita? O que eu acho é o que eu consigo enxergar com base no que o próprio Marçal mostra, né? Em 2022, ele se lançava como uma opção aos 2 que existiam, né, na disputa, Lula e Bolsonaro. Então ele entende que ele é outra coisa, né? Ele não se vê como um aliado fiel do Bolsonaro. Inclusive, o Bolsonaro começou a atacar o Marçal de forma mais incisiva. Até agora eu te mostrei somente uma reação do Bolsonaro excluindo o Marçal, dizendo, olha, eu não te apoio não, e você não fala em nós, porque você não fez parte do meu governo. Mas a partir de agora, as ofensas aumentaram. Então, vamos acompanhar aqui, ó, fazendo a ressalva, né? Que mais uma vez nós vamos repercutir um canal enviesado de esquerda, mas o intuito aqui é te mostrar e te despertar para o seguinte: a esquerda está comemorando a briga entre Marçal e Bolsonaro, né?
começa a ter uma torcida e uma comemoração para ver os dois brigando. Por quê? Será que é melhor para o Nunes enfrentar o Boulos, desculpa, é melhor para o Boulos enfrentar o Nunes, Água de Salsicha, Sistema, Centrão, atual prefeito, que é muito mais fácil você atacar o atual prefeito, porque ele não tem desculpa, né? A máquina está na mão dele, ou enfrentar esse Marçal que não para de crescer. Então, a esquerda quer mais que o Bolsonaro consiga apagar o Marçal. E a prova disso é esse vídeo aqui do 247. Você que não gosta do 247, você que não é de esquerda, você que é de direita, assista o vídeo e agradecendo ao 247 aqui pelo conteúdo. Vamos reagir. Trocas de ofensa entre Bolsonaro e Marçal. Ambos estão certos no que dizem um do outro. Então, já está mostrando que o canal acha que os dois são isso aí. Então, vamos lá. Se havia alguma esperança de união da extrema-direita em São Paulo, ela acabou nesta quinta, 22 de agosto. Jair Bolsonaro e Pablo Marçal, o ex-presidente hoje inelegível, e o atual candidato do PRTB à prefeitura paulistana, trocaram ofensas fortes e públicas nas redes sociais. Marçal até pediu de volta R$100 mil doados à campanha de Bolsonaro em 2022. O ex-presidente respondeu alegando que falta caráter ao suposto empresário e ex-coxo. Pela primeira vez, podemos dizer que ambos estão certos no que dizem um do outro. A baixaria começou quando Pablo Marçal tentou puxar assunto com Jair Bolsonaro e bajulou pela primeira vez podemos dizer que ambos estão certos no que dizem um do outro, né? Mas é para você ver que a briga é conveniente, né, para a disputa. Então, o Boulos, dessa hora, tá torcendo e com pote de pipoca assistindo a briga porque favorece ele, né? Então, vamos lá, continuando. Pública e humilhantemente o ex-presidente que não conseguiu se reeleger. Pra cima, capitão. Como você disse, eles vão sentir saudades de nós. A resposta foi rápida, irônica e em forma de patada. Nós? Questionou Bolsonaro. A partir daí, uma série de internautas começou a opinar na briga dos dois, a maioria, claro, a favor de Jair Bolsonaro e contra Pablo Marçal. O deputado Eduardo Bolsonaro, filho 03 do ex-presidente, entrou na conversa para cutucar o ex-coxo. Estranho, em 2022 você disse que a diferença entre Lula e Bolsonaro é que um deles tinha um dedo a menos. Só acordou agora? Tá parecendo até o Mourão. Foi a vez de Marçal se defender. Coloquei R$100 mil na sua campanha para presidente. Te ajudei nas estratégias digitais. Fiz você gravar mais de 800 vídeos no Planalto. Entrei para a lista de investigados da PF para te ajudar. Se não existe um nós, seja mais claro. Escreveu o candidato da extrema-direita à prefeitura de São Paulo. Ele continuou ensaiando uma bandeira branca, mas sem esforço algum. Todos os nossos desentendimentos foram resolvidos. Almoçamos esses dias. Você me deu a medalha e eu continuo te respeitando. Só não nos curvaremos a comunistas na eleição de São Paulo. E se o capitão quiser me tirar do nós, me ajude devolvendo os R$100 mil depositando na minha conta aqui de prefeito de São Paulo, pois não estou usando dinheiro público e não vou colocar o meu dinheiro próprio para não ser investigado mais uma vez. Se porventura o senhor não quiser ajudar na campanha, considere o nós como correto. Abraços. Jair Bolsonaro saiu então por assim dizer, do diálogo nas redes sociais e foi à mídia convencional mandar recados a Marçal. Em entrevista ao colunista Paulo Capelli do Metrópolis, ele foi duro com o candidato do... Ó, isso aqui, cara, esse vídeo é de 3 horas atrás, né? E tu vê que pela edição fica bacana porque coloca os sentimentos ali de guerra entre um e outro, né? Porque de fato é isso, né? Fazendo a ressalva que também é um canal, né, enviesado porque é um canal de esquerda e tá fazendo o trabalho deles, a briga vai interessar, né? Vai interessar porque vai favorecer o Boulos, né? E nós acabamos... Tem um outro vídeo aqui. Tem um outro vídeo que fala sobre o racha entre os bolsonaristas, né? E nesse racha, você vai perceber que muito bolsonarista está apoiando explicitamente, deputados, eu digo, né? Políticos apoiando o Marçal, né? Então, quando essa briga evoluir, esses que estão apoiando o Marçal vão ter que deixar de apoiar.
ou eles vão arrumar uma briga com o Eduardo Bolsonaro, com o Jair Bolsonaro, e isso pode mudar o que você que está em casa vai pensar sobre o Marçal, porque você vai começar a receber dessas pessoas que você admira crítica ao Marçal, né? Até hoje, o eleitor do Bolsonaro que está indo para o Marçal, ele tá vendo o desempenho do Marçal, mas ele não tinha ainda o Bolsonaro contra o Marçal. E isso você vai ver a partir de agora. Vamos lá. PRTB. Falta caráter ao Marçal. Ele me esculhambava até perto da eleição de 2022. Dizia que a diferença entre Lula e eu se resumia a um dedo e me chamou de quadrilheiro. Poucas semanas depois, quando não pôde ser candidato à presidência, mudou de lado na reta final da campanha. Ó, Mano Walter, pode deixar aí. Dizia que a diferença entre Lula e eu se resumia a um dedo. O cara é um gênio, né, mano? Que piada, hein? Ai. Me chamou de quadrilheiro. Agora, quem concorda com isso vai ficar feliz e vai votar aí, que vai votar no Marçal mesmo, né, cara? Inclusive, o Boulos pode até perder eleitor, porque ele vê, o Marçal não é bolsonarista não, tá só se fazendo ali, e aí ele fica mais tranquilo. Agora, se bem que o Nunes também não é, né? Então acho que isso aí não vai colar. Mas continuando, o Bolsonaro partiu para ataque, cara. Você tá vendo aí, né? Ele, poucas semanas depois, me chamou de quadrilheiro e poucas semanas depois, quando não pôde ser candidato à presidência, mudou de lado na reta final da campanha. Isso é falta de caráter. Bom, mudar de lado é falta de caráter? Então, o que o Bolsonaro tá fazendo? Eu não tô defendendo o Marçal não, tá? Tô defendendo a minha coerência e a minha convicção. Porque, assim, tudo que é falado, você tem que bancar, né? Se o Bolsonaro falava do Centrão, se o Bolsonaro falava que era o toma lá da cá, que o MDB não prestava, por que o Bolsonaro tá apoiando o Nunes? Seria por falta de caráter? Então, tem que refletir, porque às vezes para atacar, tá sem moral para atacar, né? Porque o Nunes é MDB, né? Bom, e lembrando que o histórico do Valdemar da Costa Neto fala por si só, né, cara? Ele foi preso e tal, tem tudo isso, corrupção. Continuando, vamos nessa. Isso é falta de caráter, disse o ex-presidente. Recentemente eu recebi o Pablo Marçal. Tivemos uma conversa reservada e cordial. Entreguei uma medalha a ele. 2 horas depois dessa reunião, ele espalhou que eu não apoiaria o Ricardo Nunes. Eu reafirmo que apoio o Nunes e não tenho nenhum compromisso com o Marçal. Continuou. Então, isso é verdade. Isso é verdade. Pode deixar lá, mano, volta. Isso é verdade. O Marçal, ele usou esse vácuo e essa vergonha que o Bolsonaro tem de apoiar o Nunes. Por falta de caráter, ou por interesse político, ou ele tá pagando uma dívida, o grupo do MDB, ou ele tá pagando adiantado uma promessa para 2026. Né? Ou é para ter a máquina, é para ter interesse, não sei, cara, grana, não sei o que justifica, cara. O que justifica você não lançar um candidato puro sangue, um candidato que seja da linha bolsonarista, né? Que vai atender o eleitorado bolsonarista para apoiar o Nunes. Então não dá para saber, né? Então, ele fala aí, ó, volta lá. Eu recebi o Pablo, tivemos uma conversa reservada e cordial. Entreguei uma medalha para ele. Lembrando que essa medalha, primeiro eu acho essa medalha, né, sem sentido, né? Imbrochável, imorrível. Bom, enfim. Eu não sei qual é o mérito, né, dessa medalha, mas parece que essa medalha é rara, né? Poucas pessoas o Bolsonaro entregou essa medalha. E o Pablo Marçal, ele gozou desse prestígio, né? E isso foi indicado para todo eleitor bolsonarista como uma aproximação, uma intimidade com o Bolsonaro, né? E assim ele cresceu. Agora, hoje, dia 22 de agosto, o Bolsonaro tá falando isso aí, ó. Essa entrevista foi hoje no final da tarde. Ele espalhou que eu não apoiaria o Nunes. Eu reafirmo que apoio o Nunes e não tenho nenhum compromisso com o Marçal. Mas por que o Bolsonaro não falou isso logo depois que ele apresentou a medalha, que ele entregou a medalha para o Marçal? Por que o Bolsonaro ficou um mês em silêncio? Seria porque o Marçal cresceu e passou o Nunes?
Seria porque lá atrás o Bolsonaro queria o apoio do Marçal no segundo turno para ganhar do Boulos? Então, agora os interesses estão abalados, né? O Marçal vai ficar entre a cruz e a espada, porque se ele atacar, se ele bater muito forte no Bolsonaro, ele vai perder esse público que ele está conquistando, uma parte dele, né? Se o Bolsonaro não bater no Marçal, ele continua crescendo. Continuando. Ou Jair Bolsonaro. Ele atacou o colega de extrema-direita até na hora de falar de dinheiro. Pablo Marçal doou esperando que eu fizesse um bom trabalho na presidência ou esperando ganhar algo em troca? Pra depois ter uma boquinha no governo ou na prefeitura? E que diferença, né? Num curto espaço de tempo ele me chamar de quadrilheiro e depois doar 160 mil reais? Cara, ó, eu falei. A máquina, a narrativa contra o Marçal vai ser ativada já já. Isso eu disse dia 20 de agosto. Eu já mostrei para você que está acompanhando ao vivo, né? Quem chegou depois ou tá vendo só o trecho, nós falamos isso no episódio completo, né? No React. Então, olha o que ele fala aqui. Ele doou esperando que fizesse um bom trabalho na presidência ou esperando ganhar algo em troca? Para depois ter uma boquinha no governo ou na prefeitura, já tá botando em xeque o caráter do Marçal. Mas se ele já sabe disso, por que ele recebeu o cara e deu uma medalha pro cara? Né? E que diferença, né? Num curto espaço de tempo, ele me chama de quadrilheiro. Mano, volta, por gentileza. Num curto espaço de tempo, ele me chama de quadrilheiro e depois doa 160 mil. Bom, o Bolsonaro sabia que o Marçal tinha chamado ele de quadrilheiro desde 2022. Ele aceitou o apoio do Marçal. Ele queria ganhar. Então, para ganhar a eleição, vale receber o acordo de alguém que me chama de quadrilheiro. Talvez isso explica por que o Lula aceitou o Alckmin como vice-presidente, né? Mesmo o Alckmin tendo afirmado que a intenção do Lula era voltar para a cena do crime. Ou seja, para ganhar a eleição, para chegar no poder, tá ok, entendeu? Mas agora que ameaça o poder, vamos atacar. E a narrativa tá aí. Eu acho que não tem nenhuma inverdade aí, né? De fato, o Marçal falou isso, né? De fato, houve essa doação de dinheiro. O que não dá para afirmar é que essa doação foi querendo ter uma boquinha, né? Mas o Bolsonaro só soube disso hoje